Olá, meu nome é João da Silva e hoje vamos falar sobre um assunto que está movimentando o mercado financeiro mundial. O que realmente significa essa queda forte do Bitcoin e qual é o futuro de verdade das criptomoedas. Nas últimas semanas, o Bitcoin viveu uma correção dura, de uma máxima acima de 126 mil dólares, ainda em 2025, o preço despencou para cerca de 60 mil dólares, uma queda de mais de 52% em menos de 5 meses. Muitos analistas projetavam 250 mil dólares até o final de 2026. A realidade foi bem diferente. E isso levanta uma pergunta importante. Será que estamos vendo apenas uma correção normal ou um sinal mais profundo sobre o que as criptomoedas realmente são? Vamos ser diretos, sem rodeios. Muita gente ainda chama isso de cryptocurrency, mas o nome confunde mais do que esclarece. Crypto significa oculto, escondido. Currency significa moeda usada em transações cotidianas. A verdade é que a grande maioria das criptomoedas, incluindo o Bitcoin na prática atual, não funciona como moeda de verdade. Quase ninguém recebe salário em Bitcoin, quase ninguém faz compras do dia a dia com ele. E para comprar ou vender Bitcoin, você ainda depende quase totalmente de dinheiro fiduciário entrando das contas bancárias tradicionais. Meu cenário mais provável para o Bitcoin é o seguinte: os países do G20 e G50, ou blocos comerciais como NAFTA, União Europeia e BRICS, vão lançar suas próprias moedas digitais. Já os outros 150 a 170 países menores, que não têm infraestrutura, recursos humanos ou tecnologia para criar uma moeda digital soberana e eficiente, podem acabar adotando o Bitcoin como reserva alternativa e meio de troca em transações internacionais. Só então ele pode realmente se tornar uma moeda global de fato. Por enquanto, o Bitcoin continua sendo, acima de tudo, um ativo especulativo puro, movido quase exclusivamente por oferta e demanda, liquidez global e sentimento de mercado. Ele ainda é 100% dependente da política monetária dos grandes bancos centrais. Muitos investidores continuam olhando gráficos de 2011 ou 2013 para justificar compras hoje. Eu tomaria muito cuidado. Sim, o Bitcoin entregou retornos extraordinários no passado, mais de 31.000% em certos períodos de 12 anos, mas o ambiente era completamente diferente. Não havia liquidez institucional relevante, não tinha passado por duas grandes bolhas, não existiam ETFs aprovados, quase não havia alavancagem profissional. Os juros estavam zerados no mundo todo e a liquidez global era abundante. Desde o topo de 2017, por exemplo, o Bitcoin perdeu performance para o Nasdaq e até para o ouro em vários períodos. E a grande maioria das pessoas que entraram nos últimos ciclos ainda está no prejuízo ou empatada. Dito isso, o Bitcoin tem sim potencial de se tornar relevante no longo prazo, mas não como um instrumento antissistema contra os bancos centrais. Na minha visão, ele só ganha força real como complemento ao sistema atual, com algum nível de aceitação, ou pelo menos tolerância, dos grandes players institucionais. Se o Bitcoin ainda gera debate sobre seu papel como reserva de valor, as altcoins são um assunto ainda mais delicado. Hoje, existem mais de 35 milhões de criptomoedas e tokens criados no mundo. A grande maioria absoluta são projetos sem utilidade real. Muitos se assemelham a esquemas que lembram pirâmides. Das mais de 8.000 que já existiam em 2023, a estimativa realista é que apenas 50 a 200 sobrevivam com relevância nos próximos 5 anos. O resto vai desaparecer ou se tornar irrelevante. Mas existe uma tendência que eu considero a verdadeira revolução que está acontecendo por baixo de toda essa volatilidade: a tokenização de ativos do mundo real. A tokenização permite transformar qualquer ativo, imóveis, obras de arte, ações, títulos públicos, commodities, direitos autorais, até cavalos de corrida, ou garrafas de vinho raro, itens virtuais em videogames de grandes empresas como Sony, Apple e outras,
ou mercados de previsão, como o Polymarket, em tokens digitais fracionados na blockchain. Isso significa que uma pessoa comum, com poucos milhares de reais, poderá comprar uma fração minúscula de um imóvel comercial de luxo em São Paulo, de uma pintura famosa ou de um fundo de private equity que antes era exclusivo para investidores institucionais. Essa é a democratização real do investimento. Em vez de apenas especular com o preço das criptomoedas, a tecnologia blockchain pode finalmente trazer liquidez e acesso global para classes de ativos que sempre foram ilíquidas e restritas a poucos. O mercado de ativos tokenizados já saiu dos poucos bilhões de dólares e hoje gira em torno de 20 a 35 bilhões de dólares. Projeções sérias indicam que pode chegar a mais de 100 bilhões ainda em 2026, com potencial de trilhões até o final da década. O comércio internacional, usando tokens em escala grande, deve demorar mais tempo, entre 8 e 15 anos, para ganhar tração significativa, dependendo da harmonização regulatória global. A interligação completa das bolsas tradicionais com blockchains tokenizadas deve acontecer de forma gradual, provavelmente entre 2030 e 2035. Outros setores que já estão avançando: títulos do Tesouro tokenizados, imóveis fracionados, commodities agrícolas, créditos de carbono e até propriedade intelectual. É importante mencionar também riscos sérios que poucos discutem abertamente. Um deles é técnico: a computação quântica. Máquinas quânticas suficientemente poderosas poderiam, teoricamente, quebrar a criptografia atual de várias blockchains. As principais redes já estão desenvolvendo soluções pós-quânticas, mas esse é um risco que merece atenção nos próximos 10 a 15 anos. Outro risco relevante é a falta de transparência do Tether, a maior stablecoin do mercado. Apesar de ser usada como lastro em grande parte do ecossistema, a empresa ainda não oferece auditorias completas e independentes sobre suas reservas. Uma eventual quebra de confiança ou descolamento do dólar poderia gerar pânico generalizado, liquidez seca e um efeito cascata em exchanges e corretoras ao redor do mundo. Em resumo, o Bitcoin tem um caminho possível para ganhar importância como ativo de reserva, especialmente para nações menores. A tokenização dos ativos reais é, na minha opinião sincera, a aplicação mais poderosa e transformadora da tecnologia blockchain. E as altcoins exigem análise muito criteriosa. A grande maioria não vai sobreviver. Não tenho dúvida de que a tokenização é o futuro, mas isso não significa que todo o projeto atual vá prosperar. O caminho é longo, cheio de regulação, volatilidade e armadilhas. Por isso, estude com calma, diversifique com consciência e nunca invista mais do que pode perder. Essa é a minha visão honesta sobre onde estamos em fevereiro de 2026. O que você acha dessa correção e do potencial da tokenização? Deixe sua opinião nos comentários. Se o conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais análises diretas como esta. Obrigado por assistir e até a próxima!